gente está aqui para falar um pouquinho sobre API Designs, mas não muito da teoria, mas sim o que a gente vive um pouco da prática na Sensidia no nosso dia a dia. Tá? Eu vou ser breve, né? A gente vai ter 4 cenários básicos, o 5º, se der tempo a gente fala, se não der tempo a gente conversa depois no corredor, troca uma ideia. Tá? A gente vai para um cenário de caso aqui básico, que é um cenário de um banco digital. Vamos imaginar uma proposta de um banco que está nascendo do zero, tá? E ele tem uma série de capacidades de negócio que tem que ser atendidas, né? No caso, conta, pagamento, transferência, e a gente quer integrar isso com o maior número de possibilidades possíveis, né? E disponibilizar essa interação da melhor forma possível para seja parceiro, seja o cliente, seja o desenvolvedor que está querendo conhecer a plataforma ou interagir com ela, beleza? Para isso a gente vai passar por esses 4 cenários, né? O primeiro cenário onde, em teoria, a gente não tem nada, né? A gente está começando do zero, então a gente vai ter bastante liberdade para trabalhar. O segundo, muitos devem se identificar, onde a gente tem uma aplicação já web, escrita, né, sendo utilizada. O terceiro cenário, onde a gente tem alguns serviços desenvolvidos, né, normalmente com padrão SOAP ou com algum padrão que entregue XML. E o último cenário, onde a gente tem uma tecnologia bem antiga, né, muitas vezes com COBOL ou simplesmente arquivos de texto, e a integração é mais complexa de se realizar. Tá? Para isso, a gente vai passar por algumas premissas. A primeira premissa é, vamos usar APIs, né? É o que a gente trabalha, que a Sensidia é especialista e o que todos estão querendo conhecer aqui. A segunda é, vamos usar Design RESTful. Por que RESTful? Porque são os padrões que estão sendo utilizados ultimamente e eles são os mais fáceis de se consumir, né? E dessa forma a gente cria o que a gente chama de cola digital, né? É uma tomada que atende a todo mundo. E, por fim, as questões de segurança que têm que ser atendidas. Afinal de contas, é uma instituição financeira, né, que a gente está lidando. Como eu disse, a API vai ser a cola digital e nós teremos vários meios, né, de comunicação entre quem está na ponta ou quem é interessado, né, ou quer consumir esse back-end e um back-end, seja ele como for, né, no primeiro cenário desenvolvido do zero e assim por diante. Outras premissas que a gente vai seguir, né, são os conceitos e os conceitos básicos, né, do padrão REST, né, ou design de APIs. Ou seja, a primeira decisão que a gente toma é, nós vamos trabalhar com REST e com JSON, né, ou seja, aquilo que o Elemar acabou de dizer, né, muita gente ainda na indústria diz que pratica REST, mas na real não está seguindo os padrões da forma correta, né? O cara faz GET alterando o componente interno, né? Isso está ferindo bastante coisa do padrão. Outra constraint que a gente vai seguir é o padrão de resources, né? Se a gente está falando de REST, na veia mesmo, a gente está pensando já em resources, que são catálogos. E esses resources, normalmente, eles são substantivos no plural. Então, os catálogos vão receber nomes dessa formação. Outra questão são as operações, né? A verbalização. Você não tem um modelo de RPC que você tinha nas APIs comuns antigas ou nos modelos de SOAP e tudo mais. As operações são verbalizadas através dos verbos HTTP. Então, nós vamos utilizar desses verbos para poder estar fazendo um melhor design de APIs. O versionamento também vai ser avaliado, né, e melhor estudado da melhor forma possível. Os erros vão ser obedecidos todos os status code do HTTP, tá? Porque ele fornece uma gama tão rica de erros que a gente consegue fazer até um debugging inicial muito rápido, em cima simplesmente do status code. É claro que você pode estender esse status code, mas por padrão, o protocolo HTTP já é tão rico que ele já consegue te fornecer esse tipo de debugging. Filtros e paginações, que aí já são boas práticas para você pensar em otimização e performance das suas APIs. Caching, também pensando em performance, em reuso da informação, né, para você não ficar lotando o seu back-end ou acabar gerando um DDoS, né, no seu back-end. Arquitetura de callbacks, que é muito interessante para você deixar de fazer o pooling, né, e deixar de prejudicar mais uma vez a sua infraestrutura interna. E
no melhor dos casos, hypermedia, né, para fazer com que as suas APIs tenham uma inteligência interna ao nível de te guiar ao próximo passo, sem que você precise ficar adivinhando as coisas, né? A própria API te guia para que opções ou o que você pode realizar por diante. Além dessas premissas, né, algumas informações que vieram de um relatório da Smart Beer no ano de 2016, que foram as 3 principais características que são valorizadas quando um desenvolvedor vai consumir uma API. Quais são essas 3 principais características, né? A gente viu na palestra da TDC e também na do Elemar, ele comentou algumas delas, né? A primeira é a simplicidade. A API tem que ser simples de se entender e simples de se consumir. Se você não tem uma API simples para consumo, você não tem uma API, tá? O desenvolvedor ele vai se desestimular e vai largar ela de lado. Outro ponto é a API tem que responder em tempo hábil. Várias pesquisas de mercado já apontam que o próprio usuário, quando tem um app que leva mais do que 4 segundos para responder numa requisição, ele desiste da requisição. Se leva mais do que 1 minuto, ele desinstala o app do telefone celular. E a gente não quer isso como fornecedor de informação ou como fornecedor de experiência para o usuário. Então, a API tem que ser rápida. E, por fim, a confiabilidade da API. Também de nada adianta a sua API ser rápida e ser simples de consumir se ela não é confiável, se ora ela está no ar, ora ela não está no ar. Então, você tem que garantir esses 3 pilares, no mínimo, para que os desenvolvedores continuem consumindo as suas APIs. Então, vamos lá, cenário ideal. O primeiro cenário é onde você não tem nada, né? Então, como é que começa o seu raciocínio para você poder modelar as suas APIs? Você começa pensando no seu modelo de negócio, que é quem está demandando para você a necessidade. Você pode começar a desenvolver com um pattern que a gente chama de API First. O que é esse pattern? É você pensar primeiro no negócio, pensar em produtar a sua API para que ela chegue o mais próximo possível da sua área de negócio. O como você quer se expor como fornecedor de informação para o universo de fora, seja ele parceiro de negócio, seja um parceiro desenvolvedor independente, né? Você pensando nesse modelo, você vai começar a pensar também na simplicidade, na reusabilidade, na extensibilidade, a consistência e a mantenibilidade dessa API. Tá? Baseado nessas questões e nesse modelo, a gente passa então para a modelagem das APIs. E aí lembrando de todas aquelas premissas que a gente já citou aqui anteriormente, né? Primeiro, o design tem que ser baseado em recursos. Recursos são catálogos de informação. Se são catálogos de informação, são substantivos no plural. Então, você começa modelando os seus APIs pensando em catálogos no plural. Daí vem também muito do que o Elemar comentou, do DDD. Como é que eu modelo a minha API para ela estar atendendo a esse tipo de cenário? O DDD é uma boa prática que você tem de arquitetural para você estar pensando em como modelar, em como segregar domínios de APIs dentro da sua empresa. Tá? Com isso, você já tem um caminho interessante para trabalhar com os recursos de APIs e com o seu produto através de APIs. Em seguida, você vai trabalhar com as operações. Que tipo de operação ou de operacionalidade você vai ter em cima das APIs. E aí vem os verbos para te auxiliar nisso. E, por consequência, você vai ter os status code para te guiar no debugging da sua API. Se você recebe uma classe 200, você tem sucesso. Se você recebe uma classe 400, você já sabe que é um erro do lado do cliente, ou seja, é um bad do cliente, o cliente requisitou errado. E se você tem uma classe 500, você sabe que tem algum erro interno e que você vai ter que trabalhar internamente para poder solucionar. De cara, então, você já consegue ter consistência no debugging da informação sem precisar destrinchar o código-fonte para saber o que aconteceu. E aí vem também uma questão bacana, que é a questão da integração com o parceiro. Você não precisa ter o back-end todo desenvolvido, se você está pensando em API First, para você fazer a primeira entrega. Você simplesmente, a partir do momento que você desenhou a sua API e o modelo que ela tem que ter, você já consegue prover informação mocada ou fake para o seu parceiro externo acelerar o desenvolvimento dele, enquanto você está também desenvolvendo dentro de casa o seu back-end. A partir desse momento, quando o seu back-end estiver terminado, você só tira a camada de mock e a integração já está pronta, desde que todos os contratos tenham sido respeitados. Com isso, você acelerou o seu desenvolvimento e desacoplou ele, né? E acelerou o desenvolvimento do seu parceiro que estava querendo experimentar e saber como funcionaria o seu ecossistema no futuro.
E aí vem uma solução técnica, né, um modelo de solução técnica bem interessante a ser seguido. Você tem múltiplos canais na ponta, né, seja ele qual for, para poder interagir com as suas APIs. Você vai precisar, muitas vezes, de uma camada intermediária ali para poder mediar essas APIs, e aí a gente aplica vários padrões arquiteturais, 2 deles são o Separation of Concerns e o Web API Facade, tá? Onde nessa camada mediadora você vai deixar para se preocupar com requisitos não funcionais, e aí no seu back-end ou no desenvolvimento do microserviço, já que a gente está fazendo do zero, né, a gente se preocupa muito mais com requisitos de negócios e deixa esses requisitos não funcionais para o seu mediador de APIs estar trabalhando. Requisitos esses tais como troubleshooting, cache, otimização, segurança, monitoramento e vários outros, né? É claro que o seu back-end precisa de algumas dessas coisas, mas você consegue delegar isso e ter um nível de abstração maior e um nível de preocupação menor para o seu time que está desenvolvendo. E ele se preocupa muito mais com o negócio, que justifica muito mais, né, é o que vai gerar o dinheiro lá na frente para a sua empresa. Tá? Então, esse é um cenário ideal, tá? É um cenário mais simples, eu diria, para se trabalhar hoje em dia, né? Startups e empresas que estão começando a desenvolver com um raciocínio de inovação, com um pensamento de disrupção, tendem a ir para esse modelo de desenvolvimento, que é um modelo já inovador. A gente acabou de ver até com o Alemar, nem tão inovador, né? Afinal de contas, microserviços, porque ele disse, desde 2002 já tem gente falando. Bom, o segundo cenário é o cenário, então, como eu disse, onde a gente tem uma aplicação já web rodando, né? E você ainda assim precisa integrar com esse sistema ou com essa plataforma que já existe. Afinal de contas, você já tem usuários, você já tem verba rodando, você já tem um ecossistema totalmente sustentável em cima disso. E aí, como é que você integra com esse tipo de coisa? Como é que você lida com esse tipo de cenário? Então, assim, você tem vários usuários já integrando, né, com a sua plataforma, utilizando lá o web browser para acessar o backline, vamos supor, e esse backline vai lá, integra com o seu back-end, traz a informação para o usuário e tal, e ele tem aquela tela lá descrita para ele. O desafio aqui é a gente conseguir entender o que está sendo trazido para a tela para a gente expor isso como APIs. E aí, que forma que a gente tem de trabalhar isso, né? Se a gente pensar nos modelos de desenvolvimento por tela, lá na década de 90, né, o modelo mais básico era a requisição HTTP chegava e se entregava já o HTML pronto com o CSS, e isso era renderizado na tela do usuário, né? Depois, na década no ano 2000, né, 2006 por ali, o modelo já evoluiu um pouco, né? Você já tinha uma interface web no lado do cliente, né, no browser, um pouco mais inteligente, onde ele fazia requisições AJAX e muitas vezes seu servidor web já não entregava mais o HTML e CSS, ele já entregava o dado como XML ou como um JSON mesmo, ou às vezes até um arquivo de texto, muitas vezes acontecia. E aí já em tempos mais atuais, 2012, já começou a ter uma interface web, ou nem web, às vezes, o app mesmo, um pouco mais inteligente, onde ele tem um Angular na vida, um SPA, ou uma aplicação mesmo mobile que trafega a informação em JSON, mas nem sempre utilizando o padrão REST, né? Então, basicamente, a gente historicamente tem esses 3 modelos. Eu diria que o pior modelo para se trabalhar hoje seria o primeiro modelo, né? Onde a gente tem uma página HTML, a gente teria que fazer um screen scraping ou alguma coisa assim para poder estar trabalhando e transformando isso em API. E aí onde o desafio mora, né? A gente tem que conseguir avaliar a necessidade, avaliar o cenário de cada uma dessas empresas e conseguir desenhar o melhor modelo de APIs baseado nessa necessidade deles. Tá? E aí vem um modelo também muito parecido com o anterior, onde a gente pode trabalhar com esses modelos de entrega de APIs, né? A gente pode fazer a leitura, como eu disse, do código, seja ele XML, HTML ou JSON, né? A requisição que vai para o back-end entrega isso para a gente num mediador de API, o mediador de API interpreta essa informação e expõe isso com o design REST, entregando um JSON lá para a ponta. E dessa forma você já consegue começar a trabalhar as suas APIs e a expor a informação de uma forma mais consistente. Como você faz isso? Vários desses mediadores, né, ou API Management, ou API Gateways, ou enfim, várias tecnologias existem, até barramento, vamos dizer assim, para poder interpretar essa informação e
está entregando isso de forma transformada para a sua ponta, né? Alguns você pode codificar em cima, outros têm essa funcionalidade pronta, mas aí vai de plataforma para plataforma. Mas essa seria uma forma de fazer esse tipo de câmbio de informação. E aí vem um outro paradigma que você tem que pensar quando você está pensando nesse modelo, né? Quando você está trabalhando nesse cenário. Qual vai ser a abordagem que você vai ter para desenhar as suas APIs? Você vai ter duas formas básicas de pensar. Ou você pensa no modelo top-down, onde você vai pensar na interação do seu desenvolvedor ou na sua API com um produto, e você vai modelar toda ela e depois vai adequar ao seu cenário atual, né, a sua página web que está entregando informação. Ou você vai pensar primeiro tecnologicamente no como a sua página trabalha, no como o seu website trabalha, e aí depois ir modelando isso de um modo que você consiga atender ainda o seu requisito de negócio para APIs lá na ponta. Isso é uma decisão de design que você vai ter que fazer em tempo real lá no cliente, né? Você, sempre que estiver trabalhando com esse cenário, vai ter que pensar nesses dois modelos. E uma hora esses dois modelos vão ter que convergir. Você vai ter que fazer a sua tecnologia e atender o requisito de negócio. Alguns pontos de atenção muito importantes quando a gente está trabalhando nesse cenário, né? A tela pode e muito provavelmente vai mudar. Se é um sistema vivo, se é um sistema que tem manutenção, a sua tela vai mudar. E aí, o design da sua API vai ser afetado por isso, porque o seu contrato também vai mudar no final. Então, você tem que estar tendo atenção para isso. Tá? Outro ponto a aplicação pode não estar preparada para escalar. É tão simples quanto isso. Você tem um website, ele tem aquele fluxo de usuários dele padrão, e ele não está preparado para atender uma demanda maior. Por conta disso, você vai ter que pensar em estratégias para que ou esse website atenda, ou você evolua a sua estratégia de back-end para uma estratégia mais robusta e escalável. Outro ponto é a seção do navegador. A maioria dos websites usam seção, né? E aí, como é que você mantém a seção quando você está trabalhando com APIs? Você tem que ter isso em mente na hora que você for trabalhar o contrato e a abstração da informação. E o último ponto o melhor cenário disso, é claro, é um cenário de MVP, para prova de um conceito ou para um produto viável mínimo. Nunca para produção direta ou para um sistema complexo que vai ficar rodando durante o tempo. Você muito certamente vai falhar em algum momento se você deixar isso rodando a longo prazo. Tá? Dito isso, vamos para o terceiro cenário. Um cenário onde a gente já tem alguma integração desenvolvida, né, ou provavelmente algum serviço que entrega uma forma mais legível de contrato. Esse cenário é muito comum, né? A gente tem várias empresas trabalhando nesse modelo, onde você tem uma aplicação, muitas vezes, web browser ou mesmo client applications, elas consomem serviços, esses serviços podem ser em SOAP ou em outra tecnologia, e esses serviços vão no back-end, enfim, todo mundo se fala em algum momento. Tá? Nesse modelo, a gente tem uma facilidade maior de trabalhar. Por quê? Você já tem um serviço por trás. Seu back-end já consome um serviço. Então, para você expor isso, basta você conhecer os contratos desse serviço e estar tentando expor isso. Os desafios aqui são outros. Quais são os desafios aqui? Os desafios, eu diria que são você trabalhar na modelagem. Porque a maioria desses serviços segue o modelo RPC, Remote Procedure Call. E esse padrão não vai estar obedecendo o padrão REST, que é uma premissa nossa, lá de trás. E como o universo de APIs ele exige uma padronização e uma forma mais simples de consumo, o modelo RPC nem sempre é o melhor modelo de você estar consumindo essas APIs. Então, eu diria que o maior desafio seria a gente transformar essa verbalização dos métodos em objetos REST mesmo, ou seja, em substantivos no plural, como catálogos de recursos. E aí está direcionando corretamente também os verbos deles. Né? Então, aí cabe o trabalho, né, do arquiteto ou do seu grupo de API Planning ou API Strategist, né, tá mapeando essas coisas e fazendo o depara do que era a sua operação verborrágica, vamos dizer assim, né, ou RPC, para um modelo arquitetural REST correto. Tá? E aí o ponto de atenção desse modelo, né? Levar a verbalização das operações do web service para recursos de APIs, esse é o primeiro ponto que eu frisei, né? O mais importante, o mais difícil. Em seguida, tratar erros da forma adequada,
porque na maioria das vezes esses serviços também não obedecem um padrão de status code que o HTTP fornece, então você tem que tratar isso, e na maioria das vezes alguns serviços trazem até stack trace do back-end para fora, e isso causa um risco de segurança muito grande, porque se você está dando a chance do seu consumidor conhecer a sua plataforma internamente, ele pode explorar isso daí, é uma vulnerabilidade grave, então você tem que tratar o erro da forma correta. Simplificar a estrutura de dados do web service, né, e tomar muito cuidado com o alinhamento, porque como a gente sabe, esses web services, apesar de serem serviços, muitos deles têm estruturas de dados alinhadas, então a gente tem que pensar nesses contratos e em como trabalhar eles, tá? E o versionamento desse web service, porque se a versão do web service muda, você muito provavelmente vai ter uma consequência no seu contrato também, da sua API. Então você vai ter que estar andando de forma conjunta, ou pelo menos estar monitorando esse versionamento. O quarto cenário, então a gente entra para uma tecnologia mais ancestral, né? Vamos lá para o tempo dos dinossauros um pouquinho, onde a gente tem interfaces baseadas em um cenário bem complexo, em interface baseada em arquivos de texto, muitas das vezes, né? Quem aqui já não trabalhou com integração com boleto bancário ou com um banco, com instituição financeira, no geral, né? Onde você tem que passar um arquivo com cadeias de caracteres sequenciais, tamanho pré-definido dessa sequência de caracteres, e se você falha muitas vezes um caractere, você estragou a integração inteira e você não consegue achar qual caractere que está errado. É bem complexo trabalhar com isso, né? E é um cenário existente, né? A gente tem vários exemplos de clientes que trabalham dessa forma. E ainda assim, a gente precisa potencializar isso e transformar isso em APIs, porque eles precisam atender um time to market muito agressivo. E só a gente transformando esse tipo de informação, a gente consegue colocar eles lá na frente também, competindo com as outras empresas. E aí vem, o modelo é muito parecido com os outros, só tem que o desafio é o como você trabalha com esses dados, né? E você vai trabalhar com eles baseado em transformação também. Essa transformação muitas vezes vai ser bem mais complexa do que as outras. E aí você vai ter outros desafios também, que é a exposição de que APIs eu vou trabalhar, né? Como é que eu vou produtar essas APIs? Como é que eu vou trabalhar a estratégia de negócio de APIs baseado num legado que não fala nem integração, né? Ele fala arquivo texto puro e simples. E aí vem o grande desafio da solução técnica, né? E muitas vezes, assim, uma estratégia interessante seria você criar uma camada abaixo desse mediador de APIs para você estar trabalhando essas transformações de forma mais consistente, já que elas requerem tanta alteração e tanto trabalho, né? No final de contas, você vai receber um arquivo texto, você vai ter que desembaralhar ele todo, entender ele todo, transformar isso num contrato REST para poder estar expondo isso de forma legível para o seu desenvolvedor lá na ponta poder integrar com a sua plataforma. Com isso, a gente cria, então, uma camada de API Front, né, que a gente está chamando aqui, e essa camada vai ter a responsabilidade de entender esse arquivo, trabalhar o que chegou do back-end e expor para cima de forma legível em forma de APIs. E aí essas partes podem ser simplesmente dedicadas, né? Você pode criar um servicinho pequeno ou um microserviço que tenha a responsabilidade de trabalhar com essa integração de forma mais dinâmica e mais consistente para você, né? Dessa forma, habilitando também você escalar um pouco mais esse seu back-end que muitas vezes pode não estar atendendo a sua demanda. Alguns pontos de atenção muito importantes para isso são mais de uma camada para gerenciar, então você vai ter latência, né? Você tem que ter sempre esse tipo de trade-off na cabeça quando estiver trabalhando com as integrações, você vai ter latência, vai ter problemas, tá? E a infraestrutura para o front, né? Qual vai ser a infraestrutura que você vai ter para hospedar esses serviços que vão estar fazendo essa transformação de dados, né? Como é que você vai lidar com isso? É um problema para a operação, então é um problema para a sua tecnologia, você tem que estar trabalhando com isso. Mais uma vez, né, o Elemar citou tanto, não tentem reinventar a roda, tá? Sempre que você encontrar um paradigma desses, que tem solução na comunidade, que tem solução conhecida, usem os padrões. Esses padrões todos os padrões são desenhados para criar soluções para problemas conhecidos. Se a gente reinventa a roda e tenta tirar da própria cabeça, muitas falhas vão passar em branco. Nós não temos conhecimento de tudo, né? Então,
Para evitar que essas falhas passem em branco, tenta não reinventar a roda. Segue um padrão. Vai ser mais seguro, por mais que esse padrão te atenda 100%, mas segue ele e tenta adequar alguma coisa. Vai ser mais seguro você fazer isso do que você reinventar tudo do zero. Tá? E a quarta deve ter baixa complexidade e fácil entendimento. Opte sempre pelo simples. Não tenta criar uma estrutura mirabolante, porque provavelmente você vai ter mais dificuldade de manter essa estrutura mirabolante. Opta por fazer o simples, que você consegue sair do outro lado mais fácil, mais rápido e atender a sua necessidade de negócio. Beleza? Bom, ainda estou em tempo, 4 minutos. Vamos para o cenário 5, né, que é um bônus, é rapidinho, fala sobre back-end for the front-end e a integração com GraphQL. A gente tem uma palestra mais tarde sobre GraphQL, né, eu vou dar uma introdução aqui então, e aí na outra eles aprofundam o assunto. Tá? A ideia é, você tem um front-end que se integra com os seus APIs já, tá? E você tem um back-end por baixo disso. Mas esse front-end hoje, se ele já está desenvolvido, trabalhando com REST e tal, ele muitas das vezes tem que fazer uma solicitação para buscar a informação de um tipo de recurso, aí depois ele tem que ir no servidor de novo, fazer outra solicitação para buscar um outro tipo de recurso, e mais uma vez, e tantas vezes quantas forem necessárias, para ele consolidar todas as informações dos recursos que ele precisa para dar essa informação para a interface de usuário. Né? Esse é um modelo que a gente vem trabalhando muito hoje em dia. Né? Você tem muitos round trips, muitas viagens, né? E traz a informação, e às vezes a experiência do usuário é quebrada porque um serviço não atende no mesmo tempo que o outro, então você tem alguns problemas com isso. O pattern back-end for the front-end, ele pensa basicamente em atender o front-end de acordo com a necessidade dele, né? Exclusivo para aquela necessidade. A ideia é que você possa atender múltiplos front-ends tendo a mesma correlação de serviços. Então, você tem múltiplos serviços que vão atender ao pattern BFF e ele vai atender aqueles recursos, aqueles dispositivos de acordo com a necessidade deles. Né? E aí, para a gente atender esse tipo de cenário utilizando o GraphQL, como é que a gente pode fazer isso? Né? A ideia é que a gente consiga... a gente tenha múltiplos serviços, né, da empresa, ou microserviços, como a gente quiser chamar, né, nesse momento. Esses múltiplos serviços empresariais, eles atendem a requisitos de negócio e trazem informação sobre o negócio, e você consegue concentrar eles numa engine que você vai criar de GraphQL, e essa engine vai ter um catálogo de informações onde ela consegue ouvir, no caso, uma requisição. Essa requisição pede por dados de várias entidades de negócio ou várias áreas de negócio da sua empresa, e ela com uma requisição só consegue te retornar todo o objeto complexo no modelo que você pediu para ele. Desse modo, o seu front-end não precisa mais ficar fazendo múltiplas requisições. Ele faz uma requisição com todo o conteúdo que ele precisa, estruturado. O seu engine de GraphQL vai olhar para isso, vai entender esse catálogo e vai requisitar nos N serviços que você tiver dentro de casa essas informações, consolidar isso e retornar para o seu front-end de forma legível e de uma vez só, né? Que é o muito mais prático. Alguns pontos de atenção que você tem que ter quando estiver implementando esse modelo é a latência, mais uma vez, você tem mais uma camada, então você vai ter latência e vai ter problemas. Tá? Outro ponto de atenção é, as APIs nesse modelo são praticamente não reutilizáveis, tá? Você vai ter uma API para cada tipo de dispositivo que você tiver, ou para cada tipo de interação que você tiver com o usuário lá na frente. Você vai ter mais uma tecnologia, né? Ou seja, mais uma complexidade para você estar lidando dentro do seu time, seja de operações, seja de desenvolvimento, né? Para você operacionalizar, para você desenvolver, para você entregar. Tá? E, bom, é isso. Ficamos aqui abertos. Acho que esses são os principais pontos. Beleza, Paz. Maravilha, obrigado. Galera, perguntas? Temos alguns pouquinhos minutos. Tem uma aqui. Oi.
A minha pergunta é de quem que é a responsabilidade de versionar as APIs? É do API Management ou cada microserviço tem que ser responsável por controlar a sua versão de API? Boa pergunta. Desculpe seu nome? Michael. Michael, prazer, Michael. São dois versionamentos diferentes, tá? Um é o versionamento do código, ou seja, o microserviço, e o outro é o versionamento da API, tá? Como uma API nem sempre representa um microserviço, você pode ter agregação nas APIs de vários microserviços, aí direto já te respondo. São dois versionamentos diferentes. Uma é responsabilidade, basicamente, do seu time de desenvolvimento de software, e o outro é responsabilidade do seu time de estratégia de APIs. E aí vai envolver governança e vários outros cenários. Basicamente é isso. Acho que depende um pouco também de quem está do outro lado, né? Então, por exemplo, quando a gente está pensando numa API aberta e você tem todos os seus parceiros, sei lá, 50 caras pendurados na sua API. A mudança de versão de API normalmente causa um distúrbio para quem está do outro lado e implementou os clientes que consomem essa API, né? Se as APIs são internas e está tudo dentro da mesma equipe, isso não é zero esforço, mas é um pouco mais fácil de você comunicar e fazer mudanças coordenadas, né? Então, o versionamento de APIs especificamente, a gente normalmente pensa na retrocompatibilidade, né? Tentar o mínimo possível quebrar essas interfaces para não quebrar os clientes, mas, ao mesmo tempo, quando você precisa quebrar a interface, eventualmente você consegue manter duas versões da API simultaneamente em produção, o clients consumindo a API antiga e você, eventualmente, em algum momento, conseguir promover a migração para a versão futura. Eu tenho mais uma pergunta, Pacho, que assim, você comentou um pouco do padrão RESTful, né? Então, de usar os resources e usar as operações GET, POST, PUT, DELETE, especialmente para quem passou pelo universo SOAP, XML, RPC, e está muito acostumado com atualizar alguma coisa, consultar alguma coisa, processar alguma coisa. Tem um shift de mindset que é fácil de fazer, que é quando você tem um recurso e quer fazer uma consulta, você vai sacar rápido que é o GET naquele recurso que você precisa fazer. Mas tem outro que são operações que não mapeiam muito para GET nem para POST, é um processar o pagamento, né? Como é que normalmente você tem visto as empresas resolverem essas operações que não são trivialmente o GET, POST, PUT, DELETE standard, assim? A saída que a gente tem feito muito é o máximo possível tentar substantivar essas operações, essas ações, né, esses verbos, tipo calcular ou qualquer coisa assim. Na verdade, é sempre, 90% dos casos que a gente trabalhou até agora, quando a gente tem uma ação desse tipo, na verdade a entidade que está sendo focada está errada, né? A gente está focando numa operação, mas a raiz dessa operação é um substantivo realmente, é uma operação de negócio. E aí a gente consegue substantivar isso e verbalizar isso num modelo REST correto, né? Então, é um exercício mental mesmo, é um paradigma que tem que ser quebrado. A gente tem que tentar abstrair a real entidade ou o real modelo de negócio para poder tangibilizar isso no modelo REST. Legal. Substantivar para depois verbalizar, vou te falar. Um exemplo dessa situação, assim. Um exemplo? O que eu lembro de cabeça, assim, é cancelar uma linha telefônica, por exemplo, ou ativar uma linha telefônica. O ativar não é o criar, né, que é o que você normalmente faria com o POST. Como é que você resolveria isso? Imagina que você tem Agora eu quero ver. A linha telefônica, né, seria o seu recurso, então você teria linhas telefônicas, a partir daí, dando um modelo hipotético, tá? Então, seu recurso seria em linha telefônica, ou linhas telefônicas nesse caso, e aí você teria que trabalhar os verbos em cima dele, né? Se você tem que desativar ela, você pode talvez usar um delete para isso, né? Mas aí ele não é um delete físico, porque você tem que trabalhar... Uma das grandes quebras de paradigma aí é que você está trabalhando com recursos e não com dados especificamente. Tá? Um recurso não representa uma entidade de banco de dados diretamente. Então, você pode ter operações no recurso que vão disparar em cascata várias consequências no seu modelo de dados.
E aí essa representação pode ser uma representação, vamos dizer que virtual. Então a sua linha telefônica, se você quer cancelar ela, você pode agir com um delete em cima dela, tá? E aí a consequência disso vai disparar no contrato do usuário uma diferenciação dele, vai disparar no faturamento dele outras alterações e efetivamente no final vai disparar um flag lá na linha do usuário onde ele vai estar desativando a linha telefônica dele. Tá? Bom, de qualquer forma, eu também já vi, pensando na facilidade de entendimento de quem está usando, você eventualmente substantivado, tipo, ao invés de fazer cancelar linha ou ativar linha telefônica, você cria um recurso de ativação. E aí você faz um post, então ativação é um substantivo, e aí você faz um post na ativação. Essa é uma outra forma de você tentar contornar um pouco essa dificuldade, né? E aí, assim, tem a ideia de ser pragmático, pensando em quem está consumindo, né? Por exemplo, eu me lembro de um outro caso aqui, a gente usou um REST bem canônico, assim, né? Bem RESTful mesmo, na API de Marketplace, que tinha toda uma parte de rastreamento. E aí, assim, tinha, sei lá, 800 mil lojistas que consumiam essa API. E aí eles tinham muita dificuldade de entender as URLs de rastreamento, porque a gente tinha feito modelado tudo de um jeito bem certinho, assim. Cara, a gente botou um verbo no final lá, ficou muito mais fácil dos caras entenderem, eles passaram a usar muito mais. Então, aí tem um pouco do jogo de cintura ali, como é que eventualmente se abre umas exceções pensando em quem está consumindo ali, né? Exatamente, pragmatismo em primeiro lugar, né? Não dá para ser purista, você nunca vai sair do outro lado com requisitos de negócio sendo purista 100%, você tem que ser pragmático e atender ao negócio no final das contas. E quanto mais simples for a API, mais você potencializa o uso dela. Valeu, gente. Obrigado, Paty, de novo. Obrigado, galera. Valeu.